Recentemente o Brasil se viu em meio a um embate entre nossos vizinhos de fronteira. Venezuela reivindica uma gigantesca parte do território da Guiana Francesa. Um dos motivos seria a possível exploração de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e gás na costa do país. Entretanto, uma possível invasão por parte da Venezuela poderia ser realizada pelo território brasileiro. Porém, o próprio ministro da Defesa, José Múcio, afirmou em entrevista ao site G1 que a região da tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela está garantida pelas Forças Armadas. Por enquanto o Brasil se mantém neutro neste conflito. Mas você já pensou se o Brasil teria condições de participar de uma guerra? Pois saiba que o nosso querido país hoje mantém uma ótima política de boa vizinhança, porém nem sempre foi assim. O Brasil já participou de muitas tretas e confusões ao longo dos seus 500 anos. Confira agora 7 guerras que o Brasil já participou. Guerra dos Palmares. Essa foi uma das principais disputas internas no Brasil e aconteceu no contexto da escravidão. O conflito ocorreu na capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. A Guerra dos Palmares ficou conhecida como o conjunto de campanhas militares que culminaram na erradicação do Quilombo dos Palmares, em 1695. O Quilombo dos Palmares foi fundado para desenvolver uma sociedade longe do poder dos senhores de engenho e do sistema escravista. Desse modo, os escravizados se rebelaram e fugiram do trabalho compulsório. O conflito teve como desfecho a derrota de Zumbi e o Quilombo se desfez. Inconfidência Mineira. Também conhecida como Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira foi uma conspiração separatista que ocorreu na capitania de Minas Gerais contra a execução da derrama e o domínio de Portugal. No entanto, a revolta foi reprimida pela coroa portuguesa em 1789. 3 anos mais tarde, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado sob pena de morte. Esse movimento tem grande importância na história nacional e no dia 21 de abril é comemorado o Dia do Tiradentes como memória da Inconfidência Mineira. Guerra da Independência. A Guerra da Independência ocorreu entre 1822 e 1824. Após o conflito, Portugal e Reino Unido reconheceram a independência do Brasil por meio da assinatura do Tratado de Amizade e Aliança firmado entre Brasil e Portugal. Desse modo, esse conflito marcou o fim do domínio colonial dos portugueses em solo brasileiro e o Brasil passou a ser independente. Guerras no período imperial. Por um curto período da história o Brasil foi organizado sob forma de uma monarquia constitucional. Entre 1825 e 1892, o Império do Brasil foi liderado pelo Dom Pedro I e Dom Pedro II. Neste período, o país participou de diferentes guerras contra outras nações e houve disputas territoriais contra países vizinhos. Guerra da Cisplatina. Foi um conflito bélico que ocorreu entre Brasil e Argentina pelo domínio da província da Cisplatina, região que atualmente corresponde ao Uruguai. Com a recente independência política, o Brasil começou a lutar pela definição e manutenção do território. Esse foi um dos principais conflitos por porções de terra. Antes do início da guerra, a Cisplatina pertencia aos portugueses. No entanto, a cultura e os hábitos do cotidiano eram marcados pelas práticas espanholas. A Inglaterra, que apresentava interesses na América do Sul, mediou o conflito entre Brasil e Argentina. Esse processo gerou a independência da província e originou a República do Uruguai. Guerra do Paraguai. Esse foi um conflito bélico que envolveu diversas nações sul-americanas. Brasil, Argentina e Uruguai lutaram contra o Paraguai. Em novembro de 1864, o Paraguai tentou dominar a navegação no Rio Paraguai. Nessa tratativa, uma embarcação brasileira foi aprisionada, o que contribuiu para o rompimento das relações internacionais entre os países. No ano seguinte, outros países, como a Argentina e o Uruguai, se juntaram ao Brasil por meio do Tratado da Tríplice Aliança. A guerra gerou várias mortes e contribuiu para diminuir a popularidade do Império Brasileiro. O conflito só acabou após a morte do Solano Lopes, em 1870. Apesar de ter saído vencedor da guerra,
o Império Brasileiro teve queda na popularidade e as ideias republicanas começaram a ganhar espaço em solo nacional. Guerras no período republicano. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889 por meio de um golpe feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Desde então, o país passou por intensas transformações em curto espaço de tempo. Primeira Guerra Mundial. O primeiro conflito em que o Brasil participou no período republicano foi a Primeira Guerra Mundial. Ela teve esse caráter internacional porque, ao menos, países de 3 continentes diferentes estiveram envolvidos no conflito: América, Europa e Ásia. Vale destacar que o conflito ocorreu entre 2 blocos. O Brasil entrou na fase final do conflito estando ao lado da Tríplice Entente. A aliança foi formada pela França, Império Britânico, Estados Unidos, Rússia, Itália e outros países que se envolveram em um conflito de forma militar. A Tríplice Aliança, por sua vez, foi formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Bulgária. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. A Tríplice Entente, lado pela qual o Brasil lutou, saiu vitoriosa. O país entrou no conflito por causa de ataques às embarcações nacionais feitas pelos europeus, especialmente pela Alemanha. Por isso, o governo brasileiro enviou médicos e navios para atuar no conflito armado no velho continente. O Brasil enviou alimentos para as tropas que lutavam com os aliados. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. O Brasil demorou para tomar uma posição sobre o conflito e entrou na guerra apenas na parte final. Essa indecisão aconteceu porque o Brasil manteve uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos e também pelo fato de o governo Vargas ter inspiração nos governos autoritários europeus, como ocorria na Alemanha e na Itália. Apenas em 1944 é que o Brasil se posicionou em relação ao conflito. O país esteve ao lado dos aliados, grupo que era composto pelo Reino Unido, União Soviética, China e Estados Unidos. O grupo do eixo, por sua vez, era formado pela Alemanha, Itália e Japão. Após o ataque alemão a 5 navios brasileiros, Vargas declarou guerra aos alemães e enviou soldados para lutarem ao lado dos aliados. Mais de 20.000 militares foram enviados para lutar em solo europeu, principalmente no norte da Itália. Bom, chegamos ao fim deste vídeo. Foi um prazer compartilhar com você um pouco da história do nosso glorioso país. Mas antes, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e deixar o seu like para continuarmos o nosso trabalho aqui no YouTube. Até a próxima, tchau!